Imaginem só, um dos juízes mais brilhantes de Espanha, um homem da lei, é de repente enviado para o outro lado do mundo para liderar a Igreja. É uma história em tanto. Hoje vamos mergulhar na incrível vida de São Turíbio de Mogrovejo, um percurso que o levou dos tribunais de elite às aldeias mais remotas do Peru. A pergunta que nos guia é mesmo esta: como é que um jurista de topo, um homem habituado às leis dos homens, acaba por ser reconhecido como um dos grandes santos da América Latina? Já vos digo, o caminho dele foi tudo menos óbvio. Ora bem, aqui está ele, o nosso protagonista, Turíbio Alfonso de Mogrovejo. Mas antes de pensarmos em santos e arcebispos, esqueçam isso por um momento. Pensem nele como um académico, um juiz, um profissional secular de topo em Granada, conhecido pelo seu incrível sentido de justiça. Então, vamos ver como é que tudo isto aconteceu. A vida dele era o direito, não era a igreja. E, curiosamente, foi exatamente essa carreira que o atirou por um caminho que ele nunca, mas nunca poderia ter imaginado. O currículo dele era francamente impressionante. Estudou nas melhores universidades da época, como Salamanca e Coimbra, destacou-se como professor e era tão bom que o próprio rei Filipe II o nomeou para um cargo importantíssimo, juiz principal da Inquisição em Granada. Atenção, o ponto-chave aqui é que ele era um leigo, não era padre, não tinha qualquer formação religiosa formal. E é aqui que a história dá uma volta de 180 graus. O cargo de arcebispo de Lima, no Peru, fica vago e o rei lembra-se do seu juiz de confiança e nomeia-o para o lugar. A reação de Turíbio foi um rotundo não. Ele, como perito em leis, argumentou que o direito canónico era claro, só padres podiam ser bispos. Basicamente, recusou a oferta do rei. E sabem o que o fez mudar de ideias? Não foi a pressão do rei, nem dos amigos, foi a família. A sua irmã Grimanesa chegou ao pé dele e lembrou-o de um antigo desejo que ele tinha de ser mártir pela fé. E disse-lhe algo como, olha, que melhor oportunidade para isso do que aceitar esta missão quase impossível no Novo Mundo. E pronto, com esse empurrãozinho, ele lá aceitou. E assim, num piscar de olhos, ele é ordenado padre, depois bispo, e em 1581 parte para o Peru. Só que uma coisa é aceitar uma missão a partir do conforto de Espanha. Outra, completamente diferente, é chegar lá e ver o tamanho do desafio que tinha pela frente. O que ele encontrou em Lima foi, para ser simpático, um caos. O território era gigantesco e super perigoso de atravessar. O clero local, bem, digamos que estava desorganizado e, em muitos casos, metido em escândalos e a explorar os povos indígenas. A população nativa era batizada, sim, mas depois, nada. Nenhuma formação, nenhuma catequese. O trabalho era, de facto, monumental. Mas Turíbio não era homem de se encolher. O jurista dentro dele olhou para aquele caos e fez o que sabia fazer melhor. Começou a pôr ordem na casa. E fê-lo de uma forma muito sistemática. O plano dele foi simplesmente brilhante. Tinha 3 passos muito lógicos. Passo 1, vamos definir as regras do jogo. Convocou o terceiro concílio de Lima. Passo 2, vamos criar as ferramentas certas para o trabalho, como um catecismo. E passo 3, vamos garantir o futuro, formando bons líderes. E assim fundou o primeiro seminário de todo o continente americano. E esta parte é fantástica para percebermos como ele pensava. O concílio decidiu que era fundamental ensinar a fé nas línguas locais. Então, o que é que ele fez? Mandou criar um catecismo em 3 línguas, espanhol, quichua e aimara. E o mais incrível é que estes foram os primeiros livros a serem impressos em toda a América do Sul. Um marco histórico, tudo por uma necessidade prática de comunicar. Mas não pensem que ele ficou o tempo todo em Lima, fechado no seu gabinete, a escrever leis. Nada disso. A sua maior obra foi feita com os pés na estrada. Ele acreditava que um bispo tinha de cheirar a ovelhas e levou isso ao extremo. Parem um segundo para pensar neste número. 17. Dos 25 anos que foi arcebispo, ele passou 17 a viajar. 17 anos. A pé, a cavalo, a atravessar desertos, montanhas, selvas, tudo para visitar cada paróquia, por mais pequena e remota que fosse. E o resultado dessas viagens é este número astronómico. Estima-se ele tenha crismado pessoalmente cerca de 500 mil de pessoas. 500 mil. É um número que só se alcança com uma dedicação, bem, sobre-humana. E o segredo dele não estava só na resistência física, estava na abordagem. Ele não chegava só aos sítios, ele comunicava. Fez questão de aprender as línguas locais para poder falar diretamente com as pessoas, sem intermediários. E o seu grande método de ensino era, nas palavras dele, tratar toda a gente com amor e carinho. Amor e carinho. Simples, mas revolucionário. Como podem imaginar, estes anos todos de trabalho incansável como organizador e como pastor de estrada acabaram por deixar um legado que dura até aos dias de hoje. E agora, preparem-se para um facto absolutamente notável.
O trabalho dele foi tão profundo que ele acabou por crismar uma autêntica geração de santos. Ele foi o bispo que deu o crisma a Santa Rosa de Lima, a primeiríssima santa das Américas, e também a São Martim de Porres e a São Francisco Solano. Ele não foi só um santo, ele ajudou a formar outros santos. Até a sua morte, em 1606, foi perfeitamente coerente com a sua vida. Morreu numa capelinha pequena e pobre, numa aldeia indígena chamada Zanha, longe de todo o poder de Lima. O reconhecimento da Igreja foi uma consequência natural. Foi canonizado em 1726 e, muito mais recentemente, foi nomeado patrono de todos os bispos da América Latina. Quando olhamos para um retrato como este, acho que conseguimos ver a essência de tudo. Vemos um homem que tinha um poder e uma autoridade imensos, mas que escolheu exercer esse poder de joelhos, a rezar e a servir, sempre a ligar o céu à terra e ao povo que amava. E isto leva-nos à pergunta final, à grande reflexão. A vida de Turíbio de Mogrovejo, o juiz que se tornou santo, deixa-nos no fundo com esta questão. Que tipo de legado é que realmente fica? Aquele que se constrói a acumular poder para si ou aquele que se constrói quando se usa todo o poder que se tem para servir os outros? Fica a reflexão.